No vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês, Stunning Flow, mais uma vez, a questão um pouco do cérebro da criança. Eu vou fazer depois outro vídeo mais específico a respeito disso, mas o que eu queria trazer é sobre a questão das expectativas e do que a criança realmente é capaz de doar pra gente, ou ter de resposta, né, pra gente. Por que eu falo isso? Porque por muitas vezes a gente espera uma resposta muito mais madura de uma criança do que ela pode dar. A gente tem crianças que são extremamente safas, extremamente inteligentes, né, que acabam que, sem a gente perceber, elevam as nossas expectativas para um patamar que elas não vão conseguir cumprir, e a gente se frustra e frustra a criança porque ela não tá conseguindo ainda dar aquela resposta que a gente está procurando, né? Então eu queria trazer para vocês isso porque diante de vários estudos que a gente percebe que o cérebro é realmente totalmente formado e desenvolvido lá para os 20 e poucos anos. Tem gente que fala de chegar até 25 anos, essa formação, né, do cérebro na sua integralidade. Então, se a gente parar para analisar isso, talvez a gente consiga compreender porque a gente fala assim: nossa, criança, eu já cansei de falar isso, não é possível que você não percebe, ou eu sempre tenho que falar que você esquece alguma coisa aqui, não é possível, você já sabe disso, eu já cansei de falar com você. E a criança nem se toca daquilo dali às vezes, porque por mais que ela saiba, o cérebro dela não está totalmente formado a ponto dela ter alguns tipos de lembranças, às vezes, e percepções que você espera que ela precise ter. Então, com isso, eu trouxe aqui esse livro, que é o livro Cérebro da Criança, que é um dos melhores livros que eu li, recomendo fortemente. Já recomendei ele, inclusive, também no perfil do Bebê Bom de Boca várias vezes, e já coloquei vários trechos deles lá. E um dos trechos que eu abri aqui, por acaso, e que tem super a ver, é a questão mesmo do universo e como que as coisas vão interagindo. Percebam como que as coisas não têm um início e um fim determinado. Você consegue achar informações das mais variadas e que se conectam de uma forma maravilhosa, se você permitir, sabe? Se você se permitir entrar nessa jornada e comigo e sozinho nas suas próprias buscas, né? Então vamos lá. No vídeo anterior eu estava falando muito a respeito dessa oscilação da questão da permissividade, da autoritariedade, da autoridade, da negligência. Lembram da questão de como criar um adulto? E aí esse livro, eu abri nele numa parte que faz total sentido em relação a isso, inclusive. Ele aqui, nesse capítulo, está falando: entre no fluxo, navegando as águas entre o caos e a rigidez. E eu vou ler um trecho aqui para vocês que vocês vão perceber como que casa profundamente na nossa busca e acaba aqui na nossa conexão, assim, né? E na nossa oscilação de tentando ter autoridade, a gente às vezes ficar tentando se equilibrar nesse meio de autoritarismo e permissividade. E aí, com isso aqui, assim, o Dan, ele fala a questão da saúde mental, ele tá falando da nossa capacidade de nos mantermos no rio de bem-estar. E aí, ele literalmente desenha um rio aqui, cujas margens, uma margem é o caos e a outra é a rigidez. E aí eu vou ler para vocês em relação, num contexto geral, e depois na questão dos filhos, tá? Ele fala o seguinte: um extremo é o caos, em que há total falta de controle. O outro extremo é a rigidez, em que há controle demais, gerando uma falta de flexibilidade e adaptabilidade. Todos navegamos rumo a essas margens e voltamos delas ao longo dos nossos dias, especialmente quando tentamos sobreviver à criação dos filhos. Quando nos aproximamos da margem do caos ou da rigidez, afastamo-nos mais da nossa saúde mental e emocional. Quanto mais tempo conseguirmos evitar esbarrar em ambas as margens, mais tempo passamos aproveitando o rio de bem-estar. E aí ele fala da questão da harmonia, vem da integração. O caos e a rigidez se apresentam quando a integração é bloqueada. Tudo isso se aplica a nossos filhos também. Eles têm suas pequenas canoas e navegam em seus próprios rios de bem-estar. Muitos dos desafios que enfrentamos como pais resultam das vezes em que nossos filhos não estão seguindo o fluxo, quando estão confusos ou inflexíveis demais. Seu filho de 3 anos não empresta o brinquedo dele no parque? Inflexível. Ele começa a chorar, berrar e se atirar na areia quando o novo amigo leva o barco embora? Confuso. O que você pode fazer é ajudá-lo a voltar para o leito do rio, em um estado harmonioso que evita tanto a desordem quanto a rigidez. O mesmo vale para as crianças mais velhas, ele fala. E aí ele vem e termina assim: praticamente todos os momentos de sobrevivência se encaixam nesse modelo de uma forma ou outra. Talvez você se espante ao ver o quanto as ideias de caos e rigidez ajudam a compreender os comportamentos mais difíceis dos seus filhos. Esses conceitos nos permitem medir a temperatura do quanto os seus filhos estão bem integrados a qualquer momento.
Se você observa confusão ou inflexibilidade, sabe que ele não se encontra em um estado de integração. Da mesma forma, quando ele se encontra no estado de integração, demonstra as qualidades que associamos a alguém mental e emocionalmente saudável. É flexível, adaptável, estável e capaz de compreender a si mesmo e ao mundo ao redor. A poderosa e prática abordagem da integração nos permite enxergar muitas formas nas quais nossos filhos, ou nós mesmos, vivenciamos o caos e a rigidez devido ao bloqueio da integração. Quando nos conscientizamos disso, podemos criar e aplicar estratégias que promovem a integração na vida dos nossos filhos e nas nossas. É nesse sentido que eu queria trazer para vocês a nossa reflexão de hoje, né? O quanto cada um de nós está navegando no rio, né, no nosso próprio rio de bem-estar, a gente está na nossa canoa e por vezes as correntezas nos levam a uma margem e outra e a gente tem sempre que tentar vir no sentido de se manter ali no meio do caminho, no equilíbrio, né? E é mais ou menos a questão também da autoritariedade e da permissividade. Você tentar manter a autoridade, manter o controle e ficar naquele meio do caminho que representa o equilíbrio para a relação. E se a gente para analisar, né, no contexto da criança também, porque a gente sempre tem que tentar analisar e voltar os nossos olhos às crianças, a gente perceber que não só a gente tem os nossos barquinhos que vão oscilando com as tempestades que a vida vem trazendo pra gente e com as surpresas que a vida vai trazendo, essas oscilações que a vida vem trazendo pra gente, a criança, com muito menos recursos que a gente, também tem a sua própria canoa. E se a gente para analisar isso, eu acho que as coisas ficam muito mais compreensíveis e passíveis de se sentirem de uma forma empática. Quando a gente analisa que a criança também tem a canoa dela, ela tem muito menos tempo de vivência que a gente, não consegue compreender e às vezes nem nomear os seus sentimentos. Inclusive isso é um tema também que eu quero trazer para um próximo vídeo para vocês, sobre a questão do ensino da inteligência emocional para os nossos filhos desde cedo, para que a gente nomeie as emoções, para que eles compreendam aquilo que eles sentem e não se sintam inadequados e perdidos e frustrados porque não fazem a menor ideia do que estão acontecendo com eles. Se a gente consegue se compreender e compreendê-los nesse sentido, a gente consegue entender que eles, com uma limitação muito maior que a nossa, estão vivendo no caminho deles ali, no rio deles, e invariavelmente eles vão pender para um lado e para o outro porque eles ainda não têm nem maturidade para lidar com aquela situação. Então cabe a nós, como educadores, orientarmos para que a gente consiga permitir que eles fiquem o máximo de tempo possível no fluxo, sem ficar esbarrando em uma margem e outra. E a gente compreender o porquê que essas oscilações existem, o porquê que as crianças repetem comportamentos, inclusive, e aí a gente volta nessa questão cerebral e de desenvolvimento, que eu vou trazer também em um próximo vídeo para vocês mais específico sobre isso, mas é justamente isso, a gente não colocar expectativa demais nas nossas crianças, pressão demais nelas, acreditando que elas precisem compreender determinadas coisas que nem o cérebro delas ainda é capaz de ser tão sólido nesse sentido, e a gente conseguir permitir que a criança fique cada vez mais no seu estado normal, no seu estado de fluxo, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que as crianças de vocês estando? Elas andam muito no meio do caminho, na maior parte do tempo? Então, tem sido crianças mais tranquilas, ou tem sido crianças que ficam esbarrando na margem do caos, na margem da rigidez, tendo ataques assim de birra, tendo alguns tipos de comportamento irritadiços, ou estão muito prostradas? Eu queria saber de vocês, como que andam as crianças de vocês, para a gente conseguir tentar possibilitar para que essas crianças estejam no caminho que permita o pleno desenvolvimento delas. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, marca alguém que vocês acreditam que se beneficie também desse conteúdo. E no próximo vídeo eu não sei aquilo que eu vou falar para vocês. Mais uma vez eu estou me permitindo estar em estado de flow e permanecer o máximo possível nele. E eu vou sentir o que eu preciso falar com vocês, aquilo que vocês estiverem também precisando ouvir, eu sei que vai aparecer para mim de alguma forma, o universo vai providenciar isso de alguma maneira. Então era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais.